Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Suspeito de pedofilia, homem estaria aliciando crianças através de jogos online famoso. Assalto violento. Um idoso de 63 anos foi agredido durante uma abordagem em Uberlândia. Torneira seca, cidade do Prata monta operação emergencial para amenizar a falta de água na cidade. Enquanto isso, tem água sendo desperdiçada. Veja o flagrante de mais um hidrômetro furtado em Uberlândia. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é quarta-feira, 27 de agosto e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você. Quero desejar a todos uma ótima quarta-feira, uma ótima tarde, repleta de informação aqui no Minas que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Ao BandZap liberado na tela aí para você interagir comigo, mandar sua mensagem, aquela sua bronca. Ó, a gente faz questão da sua participação. Combinado? Na internet tem o nosso canal no YouTube, é o canal da Band Triângulo, tá certo? E também onde você vê tudo ao vivo, programas disponíveis para você e informação a toda hora no @BandTriângulo, Instagram e Facebook. As minhas redes estão aí também, @Bagnetti. Segue o amigo lá, dá aquela força, a gente segue de volta. Combinado? Quarta-feira, dia importantíssimo, dia da gente falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. Para participar, o BandZap liberado aí, manda o nome e a idade e a sua dúvida, tá? O nosso médico responde para você. Aquela dor no joelho que não passa, enxaqueca frequente, o zumbido no ouvido, uma cirurgia que não cicatrizou, independentemente da sua dúvida, manda para cá que o nosso médico responde para você e pode ajudar outras pessoas também com essa resposta, tá bom? Deixa eu falar para você, amanhã aniversário de Araguari, daqui a pouco vou dar mais detalhes, mas você já pode também aproveitar nosso BandZap, olha só, ó. Tem 2 pares de ingresso camarote Vitor e Léo para comemorar o aniversário de Araguari. Então já fica ligado aí, BandZap tá liberado. Vitor e Léo Araguari, parabéns Araguari, manda que você vai na faixa curtir esse showzão por conta da Band Triângulo, tá bom? Olha só, onda de furto de hidrômetros continua em Uberlândia. Olha esse flagrante da nossa equipe. Recebemos aí do telespectador mais um hidrômetro furtado. Isso no cruzamento das avenidas Manuel dos Santos e João 23, bairro Santa Maria, pertinho ali da UFO. O local, olha só, foi arrombada a gradinha e o equipamento foi levado. Água jorrando a noite inteira. Um prédio aí de 3 andares, e a água, mas descendo longe. Isso não é a primeira, não é a segunda vez que nós mostramos aqui. É um problema crônico da cidade de Uberlândia, um crime, né, duplo, porque você dá prejuízo aí então para os moradores do condomínio que ficam sem o equipamento, precisam repor, e também o DEMAI que precisa fazer o serviço. Enquanto isso, a água tratada indo embora, gente. Quanta cidade aí ó, com problema de abastecimento e a água limpinha, tratada, escorrendo rua abaixo. Nossa equipe entrou em contato com o DEMAI, depois que recebemos o vídeo, encaminhamos o DEMAI, fomos informados que a equipe vai ao local realizar a manutenção para estancar o vazamento. Tá certo? Isso tem que acontecer, talvez os próprios moradores não tenham visto, isso aí foi no comecinho da manhã, né? Então até fazer essa mobilização acional DEMAI é água, litros e litros de água que vão embora, infelizmente. Nós também estamos acompanhando o problema do abastecimento de água na cidade do Prata. Tá? Ontem você viu aqui, nós falamos, né, uma mobilização na cidade, prefeito tentando acionar lá a Copasa, responsável pela água no Prata é a Copasa, né, e ações estão sendo desenvolvidas para minimizar aí os prejuízos da falta da água na cidade do Prata. Carlos Vilela está chegando com as informações. Muito boa tarde para você, Vilela.
Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos ligados no Minas. Se fosse sua falta, dá até um descontinho. Mas essa preocupação, Bagnete, que já não é de hoje, já dura alguns meses, né? Com a população também reclamando da água barrenta. Abre a torneira e só sai barro. Isso quando não acontece o que você está dizendo, que aí não sai nada, muito menos água, né? E por causa desse problema, ontem mesmo, o prefeito Chechel foi até a Copasa, reuniu então com os dirigentes para cobrar da Copasa, né, uma solução, mas uma solução que seja com urgência, porque a frequência dessas situações é muito grande. Durante essa reunião, inclusive, foram cobradas ações como, por exemplo, o início das obras de captação de água no bairro São Jorge, onde os canos estão lá parados, faz meses e meses. Outra cobrança, ativação de reservatórios que já foram instalados, mas ainda não estão funcionando. Cobranças que parecem serem simples, né? E enquanto isso não acontece, o jeito que a prefeitura vai dando, por exemplo, 2 caminhões-pipa para abastecer locais prioritários, como, por exemplo, escolas, unidades de saúde e outros 4 caminhões que vão reforçar aí o sistema de abastecimento. Isso só para o dia de hoje, quarta-feira. Então, prefeito da Cidade de Prata preocupado e buscando uma solução rápida, porque, Bagnete, a gente que viu água desperdiçando da forma como você mostrou no início e vê gente com falta d'água e quando ela vem suja, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, viu, Carlos Vilela? Imagina você ir na sua casa, né, a hora que você abre a torneira, uma água barrenta, suja dessa daí. A gente acabou de mostrar água limpinha indo pro ralo e aí, no caso, água suja. Então precisa de uma mobilização do município para atender a população que paga caro. Tá? Isso não é de graça, não. Isso custa caro. Tá? E a gente vai falar aqui na televisão quantas vezes for necessário até que o problema seja resolvido. Parece coisa repetida, né? Mas não é. Entendeu? É o problema que a população está enfrentando todos os dias. Isso que é o problema. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente intensificou a fiscalização de recursos hídricos no Triângulo Mineiro e Noroeste do Estado para garantir o uso sustentável da água. A operação batizada de Conflito inspecionou 24 propriedades rurais, das quais 13 apresentaram irregularidades com infrações ambientais que somam R$700 mil em multas. A ação foi realizada no período de estiagem, justamente quando aumentam as reclamações por escassez de água, né? Aí, né, o uso inconsequente da água falta para todo mundo. É o jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo, você vê só o seu lado e aí você complica o lado do outro. Em Araxá, os bombeiros entraram em ação para combater um combate que também salva vidas. Acostumado com as alturas, eles passaram a auxiliar nos casos mais complexos de caixas d'água destampada. Olha só, vamos acompanhar na reportagem. O prédio tem 2 andares. A proprietária já tinha informado que não consegue acesso à caixa d'água, que de fato fica em uma posição difícil. Na chegada ao local, os bombeiros primeiro fazem uma análise do acesso. A gente estudou a área para ver se tinha um alçapão para chegar até o local, mas não tem. Aí estamos aguardando o vizinho para acessar através do quintal dele. Ou seja, o morador mesmo não conseguiria fazer isso de forma alguma. De forma alguma, muito perigoso. Com o acesso liberado por um vizinho, os bombeiros chegaram à lateral do prédio. Após as verificações de segurança do local, uma escada foi montada para que eles conseguissem chegar à caixa d'água. Depois de quase 1 hora, finalmente foi possível retirar a tampa improvisada e instalar essa tela, que fica presa ao redor da caixa. Esse aqui é o tipo de tela usada nessa ação. A gente nota que ela é bem fininha, justamente para impedir que o mosquito passe por ela e coloque seus ovos na água parada. Mesmo no período de seca, Araxá continua registrando um aumento de casos de dengue. Neste ano, foram quase 3.000 confirmações. 5 pessoas morreram. A nossa grande preocupação hoje em dia realmente é com o aumento dos casos, enfim, que a gente não existe um período sazonal, então o ano inteiro a gente está tendo vários casos, né? Então, para toda a população ser beneficiada com essa ação.
A gente sabe dos riscos de você subir num telhado como esse aí, né? Mas precisa tomar cuidado justamente por conta da dengue. Com faça chuva, faça sol, caixa d'água sempre tem água, água parada e aí é onde mora o problema. Corpo de Bombeiros, então, a Vigilância em Saúde dando esse apoio à comunidade lá em Araxá. Aqui em Uberlândia, os bombeiros também atuaram no combate ao incêndio em vegetação em uma área entre a Avenida Segismundo Pereira e a BR-050. Mais de 7 mil metros quadrados foram queimados. Segundo o Corpo de Bombeiros, quase todos os incêndios são provocados por ação do homem. São provocados de forma intencional e irresponsável. As consequências, você está vendo aí, ó. Fumaça pode provocar um acidente na beira da rodovia, entre tantos outros que a gente já está cansado de saber. Você vai ver também que o incêndio em vegetação tem dado muito trabalho para os bombeiros lá em Uberaba. Vários chamados nos últimos dias, nas últimas horas. Juliano Carlos traz essa contabilidade do incêndio para nós aqui. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, como você acabou de dizer, Bagnete, 99% das ações humanas são provocadas, aliás, os humanos provocam incêndios em 99% das ações, segundo estudos feitos pelo Corpo de Bombeiros. Em Uberaba não é diferente, vários focos de incêndio, aquela fumaça, aquela fuligem que acaba sujando as residências, sujando a roupa que está estendida, e aí as donas de casa odeiam e principalmente provocando problemas respiratórios. Ontem à noite não foi diferente. Na rua Pedro Ferreira da Cunha, no bairro Josa Bernardino, os militares foram solicitados para combater incêndio em área de vegetação. O fogo se alastrou rapidamente, as equipes chegaram no local, utilizaram bombas costais, além de abafadores e mangueiras com jatos de água e apagaram esse incêndio que percorreu ali cerca de 1.000 metros quadrados. Os militares gastaram cerca de 1.000 litros de água, combateram esse fogo durante 2 horas e encontraram, Bagnete, uma jiboia que estava tentando fugir desse fogo. Esse animal, essa cobra, foi capturada, ela que não tinha nenhum ferimento, ela foi reintegrada à natureza em outra área que ainda não foi incendiada. E os bombeiros alertam, as pessoas que verem alguma pessoa que estiver praticando esse tipo de ação, acionar 193 ou 190, porque incêndio em vegetação é crime e as proporções nós acabamos de falar aqui, não é, Bagnete? Juliano, o problema é generalizado não só na nossa região, mas em todo o estado de Minas Gerais. Tá, essa época do ano, não chove, os incêndios acontecem, tem muita gente responsável, a gente fala disso até espumar o cano da boca e não resolve. Aí quando começa a chover, aí vem os alagamentos, as enchentes, o pessoal desabrigado, é o ciclo aí então de um ano todo aqui no Brasil. Deixa eu te falar lá no Alto Paranaíba que as últimas horas também foram de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros em várias cidades da região. Tá na Estrada da Serrinha, entre Patos e Patrocínio, os bombeiros contaram com o apoio de fazendeiros que disponibilizaram maquinário para combater focos de incêndio. Também às margens da BR-365, o fogo atingiu áreas do Cerrado e levou perigo ao trânsito na rodovia. Então você viu, a gente mostrou a região de Araxá, região de Uberaba, região de Patos de Minas, é isso que está acontecendo. Estamos fechando o mês de agosto, né? Agosto, vem setembro aí, vai custar ainda vir chuva, então prepare-se. Vai trocar o piso aí? Olha só, gente, sua solução RC Distribuidora. Confira essas ofertas aqui comigo. Revestimento extra mais brilho, 32 por 60 é a medida, 20,90 metro quadrado. Tem mais, o piso extra mais brilho, 46 por 46, 21,90 metro quadrado. E não acabou não, presta atenção nesse porcelanato extra retificado, acetinado, 70 por 70, 49,90 metro quadrado. Você viu que beleza? Tem mais, viu? Além de toda essa qualidade e condição de pagamento, tudo isso é pensado para você, exatamente no seu orçamento, dá certinho, tá bom? Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos. Acidente entre uma van e uma carreta próximo ao distrito de Itapuirama. Olha só, essa rodovia, tá? Mostramos um acidente gravíssimo recentemente. Agora, mais um. A lateral da van, inclusive, foi arrancada com a pancada. O Carlos Vilela está de volta para contar para a gente. Vilela.
Pois é, só reforçando essa 452, Bagnetti, tal qual a 497, ou seja, uma rodovia estreita, sem dimensões aí para favorecer um acostamento, e quando acontece acidente é dessa forma aí. Quem passou por esse local aí na hora do acidente, que aconteceu no finalzinho da madrugada, quase amanhecer do dia, ficou assustado com a quantidade de destroços no meio da rodovia, de objetos que ficaram esparramados aí. O fato é que esse acidente aconteceu pertinho do distrito de Itapuirama, aqui na rodovia que liga Uberlândia a Araxá, e a batida foi de uma van com uma carreta, né? E essa van, quando bateu, pegou na lateral. Olha só a sorte que esse motorista teve. Ela bateu e foi para o lado da pista, tem uma ribanceira. O motorista ficou, inclusive, caído lá, esperando a equipe de resgate da concessionária, que veio com muita agilidade e muita rapidez, fez todo ali o resgate, até porque a condição que esse motorista estava era muito desfavorável. Essa van que foi partida ao meio, esparramou mercadoria, era uma van de fazer entregas, ou seja, esse cidadão, esse motorista, pode pôr o joelho no chão, que nasceu de novo, pelo estrago que foi feito, pelo que ficou esparramado, e quem ficou por ali teve que esperar fazer o recolhimento de todo esse material, fazer a limpeza da pista, que já foi liberado o tráfego, o trânsito para fluir normalmente, mas que foi um susto na madrugada, mais um, diga-se de passagem, né, Bagnetti? Mais um, Carlos Lela, mais um. Aqui é a saída de Uberlândia para a capital Belo Horizonte. Aí você passa Itapuirama, né? Aí você vai mais à frente, Nova Ponte, Santa Juliana, Araxá. É o caminho que tem para ir para a capital. Essa estrada assassina que você está vendo aí. A coisa não foi pior porque na van estava cheia de mercadorias. E se tivesse cheio de pessoas naquela lateral, arrancou a lateral da van e jogou mercadoria para tudo quanto é lado, poderiam ser vidas. Poderia ser muito mais grave do que a gente está vendo agora. Tá? Recentemente, ó, mostramos um acidente grave entre Itapuirama e Uberlândia. Tá aí, ó. Essa é a rodovia, que belo exemplo, né? Que belo exemplo. E o povo falando de eleição 2026. Ah, vai te catar, só. Um caminhoneiro morreu e 2 passageiros ficaram feridos num tombamento de um caminhão MGC 479, próximo ao trevo de Serrana, em Buriti, sentido Brasília. Uma vítima foi encontrada sem vítima, presa às ferragens. Outras 2 pessoas estavam conscientes e recusaram atendimento médico. A Polícia Militar acompanhou a ocorrência, acionou o Corpo de Bombeiros para a retirada da vítima, já sem vida dentro do caminhão. Está aí, noroeste do estado, que também não é diferente, viu? Só que porcaria de rodovia é essa? Porcaria de rodovia. E esse motorista que cochilou no volante, tudo indica que ele estava cansado, cochilou no volante, acabou provocando um acidente próximo a Presidente Olegário. O César Campos que tem as informações e chega agora ao vivo aqui com a gente. Boa tarde para você, César. Bagnetti, Presidente Olegário ali na MG 410. A batida foi nessa terça-feira à tarde. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um furgão de 32 anos cochilou ao fazer uma curva e invadiu a contramão. Um carro que seguia ali no sentido contrário ainda tentou desviar, mas acabou abatendo ali na lateral do furgão, como a gente vê aí nas imagens. Com o impacto, os 2 veículos saíram da pista e pararam na faixa de domínio. O motorista do carro, de 44 anos, teve um corte no braço e foi socorrido ao Hospital Municipal de Presidente Olegário. O passageiro do carro e o motorista do furgão não se feriram. Os 2 condutores fizeram teste de bafômetro, Bagnetti, nada foi constatado. Após a fiscalização dos veículos, eles foram liberados aí aos proprietários. Mais um caso aí, como você falou, às vezes o cansaço, às vezes o sono, às vezes aquela rotina de trabalho pode provocar realmente uma tragédia. No caso aí, a gente teve um outro motorista que foi perspicaz, conseguiu até diminuir esse acidente batendo na lateral. Volto com você. Obrigado, César. Por mais trágico que possa parecer o que eu vou falar aqui agora, é a realidade, tá? Se você sai para pegar a estrada aqui dentro do estado de Minas Gerais, você vai vivo, mas não sabe se volta vivo. Esse é o bem da verdade. Olha aí, outra estrada horrorosa, outra estrada perigosa. Então você sai, mas não sabe se volta. Esse é o bem da verdade, quando não volta dentro de um caixão. Porque ô cambada de estrada perigosa, perigosíssima.
né? E aí você quer uma estradinha melhor, você tem que pagar 2 vezes, tem que pagar pedágio. Tem outras ainda que você paga pedágio e a estrada é uma porcaria também. É desse jeito. O brasileiro só leva ferro. Só leva ferro. Pessoal, amanhã, 28 de agosto, a nossa querida Araguari comemora 137 anos de emancipação política, tá? E a festa vai ser em grande estilo, falei para você no comecinho do programa. O Palácio dos Ferroviários, belíssimo, recebe ninguém menos que Vitor e Léo em um show de graça, imperdível, tá? E tem spoiler mais esperado da semana. Podemos ter uma palhinha do novo DVD de Vitor e Léo. Vai ter romantismo, energia, sucesso que atravessam gerações. Então é um momento para cantar juntos, se emocionar, reviver músicas que marcaram história. E as comemorações não param. Ao longo deste mês, Araguari vem ganhando presentes especiais, com inaugurações e eventos que reforçam o orgulho de ser araguarino. Hoje, tivemos a inauguração da Escola de Robótica no centro da cidade. Araguari é uma cidade que cresce, transforma e celebra suas conquistas com a sua gente, tá bom? Araguari tem muitos motivos para comemorar e muito mais para se orgulhar. Araguari, 137 anos, Prefeitura de Araguari, em frente para cuidar da nossa gente. Você viu aí? Show de Vitor e Léo, de graça para todo mundo, mas a Band é diferenciada, ó. Tem convite VIP para você, camarote, tudo na faixa, no melhor lugar do show para você acompanhar. Tá vendo o Bandzap aí, ó? Escreve Araguari, parabéns Araguari, nossa produção aí, então vai sortear 2 pares de ingresso, área VIP desse super showzão amanhã para comemorar o aniversário da nossa querida Araguari. Eu vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Médico do Povo. Mande suas perguntas, eu volto já. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Farinha de trigo Lunar Premium 1 kg 3,99. Kit Coca-Cola mais Fanta Laranja 2 litros 12,98. Cerveja Antártica Original Lata 350 ml pack com 12 unidades. Nesta embalagem a unidade sai a 3,39. Filé de peito de frango Super Frango 1 kg 16,99. Bisteca suína 14,99 o quilo. Ovos brancos Rancho da Lua cartela com 20 unidades 9,98. Bernardão 50 anos. R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Quando a Ford chega, a cidade sente. A força da Ford chegou a Uberaba. Conheça o verdadeiro significado de potência. Dos clássicos, a inovação elétrica, a emoção nunca sai de cena. Na cidade ou fora dela, o veículo ideal para você. Mobilidade que entende seu negócio. Uberaba, chegou sua vez. Ortovel Ford, mais de 45 anos de história. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, a minha paixão. Quer praticidade, sabor e frescor no mesmo lugar? O Supremo Sacolão tem carnes especiais, frutas e verduras selecionadas todos os dias para você. Passe aqui no Alvorada, na Aristides Fernandes Moraes, 315. Vem pro Supremo. De onde vem tanto amor? Esse amor que movimenta, que faz a nossa cidade crescer, uma cidade que não para e melhora todo dia. Temos muitos motivos para nos orgulhar, mas o maior deles é a nossa gente. Araguari, 137 anos, orgulho que nos move. Médico do Povo. Oferecimento Cardion, a primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Toda quarta-feira é dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, obrigado. Saúde em dia? Tá ótimo. E a Nota sua? 10, a minha tá boa. A minha tá boa, fazendo um check-up lá, 4.9, pra gente seguir em frente aqui com as notícias. Ó, pra você de casa participar com a gente, o Bandzap tá liberado. Peço que mande o nome e a idade, fica mais fácil o doutor Rodrigo Penha responder para você, tá certo? Doutor, tem uma pergunta aqui, sem a idade, Zé Machado, manda a idade para cá. Doutor, eu tô aqui em Monte Carmelo assistindo o programa, eu tenho um escorregamento de vértebra, grau 1. Queria saber se nesse caso é recomendada a cirurgia. Então, esse deslocamento ou deslizamento, né? A cirurgia sempre, Zé, ela vai depender mais de sintoma do que só do grau. Em geral, o grau 1 é o grau mais leve, né? Se não estiver tendo compressão ali da medula, não tem indicação. Mas tudo em medicina, ele depende da avaliação clínica. O que você conta para o médico, os sintomas seus, às vezes são mais importantes do que o próprio exame, tá? Lembrando que a cirurgia é sempre a última opção. Tendo falha do tratamento clínico é que a gente parte para a cirurgia, né? Mas você estando bem, você conseguindo equilibrar isso com fisioterapia, exercício e medicamento, não tem indicação de cirurgia no momento. Quem vai poder te conversar isso direitinho é o médico após o exame e após a conversa com você para avaliar principalmente os seus sintomas. Doutora Neide está acompanhando o programa, ela conta que fez recentemente a cirurgia do períneo. Quer saber quais os cuidados deve tomar. A médica, né, que a atendeu, disse somente repouso. É isso mesmo, Neide. É uma cirurgia bem comum, principalmente em mulheres, né? Depois da menopausa, que tem mais uma fragilidade do assoalho pélvico, né? Geralmente mulheres que passaram por parto normal. Realmente no pós-operatório imediato, a gente recomenda um repouso um pouco maior, evitar pegar peso, evitar fazer muita atividade física. Passado o período de recuperação, realmente não tem restrição nenhuma, vida normal, pode fazer atividade física, atividade sexual, sem problema nenhum. Isso não vai voltar a acontecer, aquela fragilidade já foi resolvida, vida normal após a cirurgia. Doutor, agora a nossa pergunta é do Humberto sempre ligado no nosso programa. Doutor, os anti-inflamatórios são tão nocivos aos rins, por que não proíbem a venda dos anti-inflamatórios? Está aqui uma afirmação do Humberto. Humberto, interessante a sua pergunta. Eu tinha um professor no primeiro ano da Faculdade de Medicina que falava o seguinte: se jogássemos todos os remédios no mar, faríamos um grande mal aos peixes e um grande bem à humanidade. Claro que isso é uma frase para a gente prestar atenção. Remédio sempre deve ser utilizado com indicação médica, né? Então, por exemplo, o anti-inflamatório não deve ser utilizado para qualquer dor. Deve ser utilizado quando a inflamação naquela região está te atrapalhando ou até mesmo causando um problema funcional, né? Então, você precisa de usar aquele remédio. Então, os remédios, eles são excelentes quando bem indicados. Os remédios, atualmente, eles causam muito poucos efeitos colaterais. Antigamente, a gente tinha alguns remédios que realmente eram mais lesivos, né? Mas hoje, atualmente, se usando na dose recomendada, pelo período recomendado e com prescrição médica, são extremamente seguros. Então, pode ficar tranquilo. Vários remédios são proibidos, né? Porque você não é da área médica, talvez você não saiba. Vários remédios, nesses últimos 20, 30 anos, foram retirados de venda. Por exemplo, um que eu vou te falar que era anti-inflamatório, que era a famosa talidomida, que foi utilizada há uns 40, 50 anos atrás, era usado para dor, para cólica, e as crianças nasciam com malformações. Esse remédio foi proibido, ele não é utilizado mais porque trazia teratogênese, que é a má formação do feto. E vários outros remédios foram retirados do mercado. Quando a gente percebe que existe um alto risco de qualquer complicação, esses remédios são retirados sim do mercado. Então hoje os remédios autorizados, eles são extremamente seguros, lembrando que eles devem ser feitos com prescrição médica. Doutora Valdenice, aqui de Uberlândia, ela conta que depois de uma dengue tipo D, os batimentos cardíacos ficaram sempre entre 120 e 130. Ela quer saber se isso é normal. Não é normal não, e provavelmente assim, logo depois que você saiu da dengue, se você estiver ainda desidratada, com um pouco de anemia, com algum desconforto, é normal ter um pouco de taquicardia. A gente chama taquicardia, batimentos cardíacos acima de 100 batimentos por minuto. Esses aparelhinhos que a gente usa no dedo ou às vezes no pulso, ele faz uma medida errônea, né? Um paciente meu essa semana foi lá falando que estava tendo 150 batimentos, e aí quando eu fui medir, na realidade não era 75 batimentos,
mas o aparelho interpretava 2 batimentos a cada batimento. Então a primeira coisa que você tem que fazer é contar realmente o seu pulso. Se você está contando ali e tem acima de 100, você está com taquicardia, coração acelerado. Várias causas. Anemia, por exemplo, febre, desconforto, hipertiroidismo, essas alterações levam ao aumento da frequência cardíaca. Você tem que procurar um médico para ele fazer uma avaliação dessas causas, né? E aí, se necessário, existem remédios que corrigem isso. Mas não existe nenhuma alteração que a dengue vai causar no seu coração para que ele fique muito acelerado. Então, procurar uma assistência, mas antes disso, confira só se não é falha do medidor, você está com esse batimento acelerado desse jeito. Doutora Luciene, lá do Jardim Patrícia, passou aqui só para mandar um abraço para o cardiologista querido dela e falou que logo vai marcar a consulta. O recado está dado, viu, Luciene? Obrigado aqui pela sua participação. Vamos seguindo com as perguntas aqui. Quem está com a gente? Boa tarde, doutor. Meu nome é Geralda, estou aqui em Uberaba. Gostaria de saber por que todos os dias à noite eu acordo com os dedos das mãos dormentes, principalmente durante a madrugada. Isso está sendo frequente, está sendo rotineiramente. Geraldo, obrigado pela pergunta, né? Perceba se são esses 3 últimos dedos, né? Porque o que pode estar acontecendo? Pode ser a posição de dormir, às vezes você está dormindo sobre o braço, ou às vezes pode ser uma compressão dessa região que a gente chama cervical. Então você pode ter algum tipo de uma pequena hérnia que está comprimindo. E aí, ó, se for esses 3 dedos aqui, provavelmente é a compressão do nervo ulnar, e se for esses 2 dedos aqui da mão, pode ser compressão do nervo radial. Existe ainda a possibilidade de ser algum problema circulatório, tá? Postural mesmo, a posição que você dorme, tem gente que dorme apoiado no travesseiro, e aí pode diminuir a circulação e você aparece com a mão toda dormente, tá? Então, se for metade da mão, provavelmente a compressão cervical dos nervos, se for a mão toda, inclusive a mão fica inchada pela manhã, pode ser compressão vascular. Precisa procurar um médico, que eu te aconselho procurar inicialmente, um ortopedista mesmo para fazer essa avaliação inicial. Doutora, a Simone aqui do Shopping Park em Uberlândia, ela conta pra gente que a mãe dela tem 74 anos e teve chikungunya. Depois disso começou a andar muito devagar, ficou fraca, sente tonteiras. Ela quer saber se isso é normal e o que fazer numa situação como essa. Olha, normal não é, né? Mas o chikungunya, ele realmente deixa uma sequela, principalmente depois da doença. Sequela de dor, sequela de diminuição da movimentação, né? E lembrar que todo paciente idoso, quando ele interna, seja por qualquer doença, uma pneumonia, uma dengue, uma chikungunya, ele tem uma aceleração do seu relógio biológico. E aí ele volta num estado diferente do que aquele que ele entrou. Então pode ser só realmente uma queda do estado geral, né, pela própria doença e internação, ou pode ser alguma sequela da doença. O que a gente recomenda sempre, após uma internação hospitalar, você ter um retorno agendado com o médico, principalmente depois de 30 dias, para fazer uma nova avaliação. Se os exames estão normais, se não teve nenhuma complicação da doença, então tente procurar num posto de saúde alguém para fazer os exames gerais e ver se isso foi só uma piora do estado dela, né, uma piora da fragilidade dela do idoso, ou se é alguma coisa relacionada com a doença. Em geral, não tem nenhum remédio específico, a não ser cuidar do estado geral dela para que ela se fortaleça. Preste bem atenção na alimentação dela, se na refeição da noite ela está comendo alimento sólido e não só líquido, perde massa muscular e fica muito fraca. E hidratar bem. Como é que você sabe que ela está hidratada? Se ela te falar que está fazendo bastante xixi bem clarinho durante o dia, ela está hidratada. Se não, idoso normalmente fica bem desidratado depois dessas doenças. Doutora Rosângela, lá de Araguari, sempre acompanhando a gente, ela gostaria de saber, ela conta que saber se tem um diagnóstico para cirurgia de tireoide. Ela tem nódulos, mas não gostaria de fazer a cirurgia. O que o doutor poderia aconselhar? Ela tem 55 anos. A preocupação nossa dos nódulos da tireoide é com o câncer de tireoide, né, que é um câncer bem comum. Existe sim um exame, a gente primeiro faz a palpação médica, palpa, percebeu nódulos, faz um ultrassom para ver se não são nódulos sólidos, líquidos, e aí depois a gente faz um exame que chama cintilografia. E aí, dependendo do nódulo, a gente pode até fazer uma biópsia com uma agulhazinha bem fininha, chama PAF, que é uma biópsia com agulha fina. Se essa biópsia sugerir que existe malignidade, tem que fazer a cirurgia e tirar. Às vezes a gente tira até toda a tireoide, ou às vezes a gente faz isso através de um remédio. Lá na cintilografia, lá no laboratório, dá um remédio que vai e diminui a função da glândula tireoide, mesmo como faça ela parar de funcionar.
e aí não vai ter tumor. Mas não deixe isso aí, eu não quero operar. Na verdade, em medicina, a gente não fica muito, eu quero fazer isso ou não quero. A gente faz o que precisa ser feito, né? Se você tem um tumor na tireoide, você fala, eu não quero operar, e aí você vai perder 10, 20, 30 anos de sua vida, porque esse tumor pode, por exemplo, se espalhar, ser um câncer e morreu de bobeira, 30 anos antes. Então, a gente faz o que é preciso ser feito. A gente não quer fazer, a gente não quer tomar remédio. A gente toma remédio quando precisa, faz o exame quando precisa, e opera quando precisa. Procura um cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai te orientar direitinho o que fazer. Essa é a primeira participação do Dr. Rodrigo Penha, ele continua conosco aqui no programa, para dar tempo de você mandar mais perguntas, daqui a pouco ele retorna, viu, doutor? Tem pergunta de Unaí, da Alexandra, tem pessoal de Patos de Minas, muita gente participando, daqui a pouquinho o doutor está de volta. Combinado? Então pode mandar a sua pergunta, tá bom? Agora só, outro assunto sério para a gente tratar aqui. A cada 2 dias, uma mulher é assassinada em Minas em decorrência da violência doméstica. E essa agressão que ocorre dentro de casa ganha uma dimensão ainda maior. Afinal, as vítimas acabam não denunciando. Uma violência silenciosa que precisa ser combatida. E para mudar essa realidade, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, faz ações constantes ao longo de todo o ano. E você aí também pode ajudar. Se perceber qualquer situação suspeita, ligue imediatamente para o Disque Denúncia, que é o 181. O sigilo é absoluto, garantido, não precisa ter medo, tá bom? Para saber mais, é só você acessar o site segurança.mg.gov.br. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Um homem é investigado por aliciamento de crianças em plataformas de jogos online. Ele foi preso pela Polícia Civil aqui em Uberlândia. A Maria Eduarda chega com as informações ao vivo. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que acompanha toda a nossa programação. Isso mesmo, ontem a Polícia Civil dos estados de Minas Gerais e Goiás cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 42 anos aqui em Uberlândia. Este homem é investigado por aliciar menores com o intuito de manter atos libidinosos. Durante as diligências, a polícia conseguiu localizar o telefone deste homem e, após fazer uma análise, localizaram vários arquivos de pornografia infantil. As investigações apontam que este homem estava utilizando plataformas de jogos online, oferecendo aí para as crianças, e adolescentes benefícios dentro dos jogos e em troca de que as crianças realizassem atos de natureza sexual. Ontem a nossa equipe conversou com a delegada Lia Valek, que vai esclarecer todo este caso. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de produzir cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, também por armazenar essas imagens que configuram um outro crime e ainda por aliciar, instigar criança com o objetivo de, com ela, praticar atos libidinosos. É muito importante falarmos sobre esse assunto, sobretudo para alertar as famílias que estão nos ouvindo, da importância de fiscalizar suas crianças e adolescentes que estão aí dentro de casa, mas correndo sérios riscos ao utilizar essas plataformas de jogos digitais sem qualquer fiscalização. Esse homem não se passava por criança, ele se identificava como adulto mesmo, mas ele oferecia um prêmio, um bônus do jogo, é uma espécie de um diamante. E aí, em contrapartida, para que ele desse isso para essas crianças e adolescentes, ele exigia que, por ligação de vídeo, essas crianças mostrassem seus órgãos genitais e aí ele foi fazendo várias vítimas praticando esse tipo de comportamento. Bom, como a delegada mencionou, é muito importante que os pais fiquem atentos ou responsáveis, com o que essas crianças e adolescentes têm visto na internet. Volto com você, Bagnete. Obrigado, Maria Eduarda. Antigamente os perigos estavam só do lado de fora, Hoje o perigo está dentro do quarto, o perigo está na tela da televisão, do videogame, do celular, infelizmente. Olha só, 9 milhões de reais em dinheiro vivo foram apreendidos durante a Operação Sinal de Fumaça. Aquele bando lá que produzia cigarro clandestinamente. Juliano Carlos é que está chegando com as informações. Fala, Juliano.
Pois é, Bagnete, no final da tarde de ontem, a Polícia Federal fez a divulgação do resultado da Operação Sinal de Fumaça, segunda fase, e como você bem disse, muito dinheiro apreendido. Foram R$ 9.697.641. Todo esse montante de dinheiro foi apreendido na capital mineira, em Belo Horizonte, segundo a Polícia Federal, e ainda durante essa operação que aconteceu não só em Belo Horizonte, mas também Uberaba, outras cidades do Triângulo Mineiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, foram apreendidos 12 veículos, apreendidos cartões bancários, máquina de contar dinheiro, 11 aparelhos celulares, além de documentos e amostras de cigarro. A Polícia Federal reforçou que as investigações continuam e que mais fases dessa operação podem ser realizadas. Mas a verdade é que foi um dinheiro muito expressivo apreendido, mais de 9 milhões, encontrado em malas que estava na capital mineira, Belo Horizonte. Bagnete, volto com você. Um esquema criminoso e rentável, né? Depois, ontem, inclusive, nós noticiamos isso para todo o Brasil, no Brasil Urgente, com o Joel da Atena, e eu fiquei me perguntando, cigarro clandestino, se o cigarro industrializado já faz mal à saúde, imagina um cigarro feito no fundo de quintal. O que tem nesse cigarro aí, entendeu? Porque né, o industrializado a gente já sabe, não fume, faz mal, dá câncer. Imagina um cigarro clandestino, o que tem no meio? Rabo de rato, cocô de cavalo, deve ter de tudo um pouco dentro dessa porcaria aí. Minas Urgente vai fazer mais um intervalo rapidinho, não sai daí. Na sequência, Médico do Povo, eu volto já. Vai trocar o piso? Sua solução, RC Distribuidora. Investimento extra mais brilho, R$20,90. Piso extra mais brilho, R$21,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$49,90. RC, construindo sonhos. Ei, gente, o craque do preço baixo dos supermercados BH tá fazendo 29 anos. E nesse aniversário, você que tá acostumado a fazer um golaço na hora da economia, pode ganhar um carro zero. A cada R$150 em compras, você recebe um número da sorte. Quem faz parte do Meu BH, é só digitar o CPF na hora de pagar. Quem ainda não faz, baixa o app e aproveite. E no cartão BH, os números são em dobro. Jogue junto no aniversário dos supermercados BH. Você ganha na economia e ainda pode ganhar um carro zero. Encontrar uma vaguinha é bom, né? Por isso, as vagas rotativas de Uberlândia agora são Zona Azul UD. Um sistema prático, eficiente e concentrado em um só lugar, no aplicativo. Você tem até o dia 15 de setembro para se adaptar ao sistema. Baixe o aplicativo. Zona Azul UD. Tem sempre uma vaguinha esperando por você. Cetran e Prefeitura de Uberlândia. Esse é o resultado de muito trabalho, dedicação e respeito à natureza. Durante a seca, todo cuidado é pouco. A Bioenergética Aroeira é contra os incêndios. Temos aceiros em todas as fazendas. Usamos tecnologias para detectar focos de incêndio, caminhões-pipa e contamos com brigadistas treinados. Viu fumaça ou princípio de incêndio? Alerte imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou Defesa Civil da sua cidade. Prevenir é proteger vidas, o meio ambiente e o nosso futuro. Bioenergética Aroeira. Energia com responsabilidade. Araguari, uma cidade em movimento, com novas conquistas todos os dias. 2 novos CMEIs, a UBS do bairro Millennium, a duplicação da Avenida João Rodrigues, a ciclovia, o Parque Linear, a maior obra da história. Araguari, orgulho que nos move. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ai, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Prato de Minas Gourmet, toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Pátio Sabiá, parece shopping, mas é bem diferente.
De volta aqui com o Dr. Rodrigo Penha, nosso quadro Médico do Povo, toda quarta-feira falando da sua saúde. Para participar, muito fácil, BandZap liberado, manda o nome e a idade, aí a sua dúvida, o Dr. Rodrigo Penha responde para você. Doutor, vamos lá para o noroeste do estado, lá para Unai. A Alexandra está aguardando a nossa resposta. Doutor, tenho enxaqueca, não sei mais o que fazer. Tem alguma dica para me ajudar? Então essa queixa sua, Alessandra, é uma queixa de muitas pessoas. Mas não vamos confundir cefaleia com enxaqueca. Cefaleia é aquela dor de cabeça que você tem no final do dia, chamada de cefaleia tensional. Dói toda a cabeça. Enxaqueca é também conhecido como hemicrania. Normalmente dói só metade. E geralmente você tem a sensação de quando ela vai vir, que a gente chama de áurea. Então, algumas pessoas veem pontinhos brilhantes, algumas pessoas têm um pouquinho de náusea, ela sabe que ela vai ter enxaqueca e aí a enxaqueca de salvas, fica latejando e dura muito tempo. Normalmente acompanhada com dificuldade de ver a luz, fotofobia ou de barulho também, isso atrapalha bastante. Bom, enxaqueca tem vários tipos de tratamentos, né? Primeiro tem a profilaxia. Existem alguns remédios que a gente dá para poder evitar ou reduzir o número dessa enxaqueca. Existe o tratamento adequado. Um conselho que eu te dou básico é o seguinte: é mais fácil você apagar um incêndio quando ele está no comecinho ou você espera ele alastrar. Muita gente que tem dor de cabeça, Bagnete, tem a seguinte mania: fala, a dor não está forte, eu não vou tomar remédio ainda. Espera a dor ficar forte. É a mesma coisa que você esperar um incêndio se alastrar para depois resolver apagar. Aí quando a dor está muito forte, não consegue. Às vezes você toma remédio e não resolve mais. Precisa de ir até no pronto-socorro para tomar remédio na veia. Então, primeira coisa, descobrir se é enxaqueca mesmo. Segundo, procurar um médico para fazer a profilaxia. Não precisa ser um neurologista. Às vezes pode começar com um médico clínico. Terceiro, tratar as crises da maneira adequada e desde o início. Até mesmo antes que a dor venha, a hora que você percebe que vai ter a dor, já existem remédios que podem abortar isso, né? E ver os fatores desencadeantes. Por exemplo, tem gente que quer comer melancia, tem gente que quer ficar muito tempo acordado, tem gente que quer álcool. E se afastar, fugir desses fatores desencadeantes para ter menos crise de enxaqueca. Em geral, as enxaquecas, elas acompanham um período da vida que depois elas melhoram, a tendência até desaparecer. Mas se procurar, agora você falou, já fiz de tudo, mas você realmente já foi no médico, já fez o diagnóstico e fez o tratamento inicial? Esse que é o básico de fazer. Doutora, a Terezinha está acompanhando nosso programa, tem 77 anos e ela nos conta o seguinte: meu batimento cardíaco é sempre na casa de 55. Tenho uma vida normal, mas eu quero saber se existe algum problema de ter o batimento cardíaco relativamente baixo. Terezinha, nenhum. A gente só considera baixo abaixo de 50, né? Abaixo de 60 a gente chama de bradicardia, mas para ter algum problema, às vezes é abaixo de 50. Em geral, quais são os problemas que um batimento cardíaco baixo pode causar? Queda, tontura, né? E desmaio. Aquelas pessoas que desmaiam do nada pode ser por problema na falha do marca-passo do coração. E aí a gente precisa implantar um marca-passo artificial. Mas em geral, essas pessoas têm desmaio ou sofrem muita tontura, a pressão cai muito. Geralmente é bem sintomático. Vida normal, batimento de 55 é porque você é saudável. Em geral, as pessoas saudáveis, os batimentos estão entre 50 e 60. Doutor, a gente fica muito contente em receber mensagens de toda a região. A audiência é muito grande. Obrigado mais uma vez, viu? Agora a pergunta lá de Araxá. É o Marcos que está acompanhando a gente. Doutor, tenho 32 anos e tenho arritmias cardíacas. Posso continuar utilizando a amiodarona para conter? Ô Marcos, assim, qual a arritmia cardíaca, né? Existem 50 tipos de arritmia cardíaca, né? Umas benignas, outras malignas. Se você já está tomando a amiodarona, provavelmente você deve ter uma arritmia que chama fibrilação atrial. Lembre que você tem que procurar o seu médico cada 3 ou 6 meses para fazer a avaliação. Você pode usar doses mais altas da amiodarona ou doses mais baixas, né? Lembrar que a amiodarona é um remédio que pode ter efeitos colaterais na vista, na tireoide, né? Outros problemas que você tem que fazer o acompanhamento. Então, a cada 6 meses, volte no seu cardiologista e pergunte para ele se é um efeito colateral. Agora, se você está medicado, está liberado do médico, pode fazer qualquer atividade, não tem problema nenhum, vida normal. Doutor, eu tenho aqui a pergunta do Paulo, lá de Uberaba, até pedi para ele mandar a idade. Na verdade, são 2 perguntas aqui, doutor, mas vamos lá, vamos por atacado. Paulo, manda a idade aqui que eu tenho certeza que vai ser importante. Doutor, a pessoa quando faz o exame PSA e o resultado é 0,97,
Isso é preocupante? Aí ele já emenda a segunda pergunta. Quando mede a glicemia em jejum e dá 110, está fora do normal? Aqui o Paulo mandou a idade, 46 anos. Jovem bem. de 46 anos. Muito bem, Paulo, está fazendo certinho, né? O PSA até o valor de 4, ele é normal, não tem que ter preocupação nenhuma, né? Nem precisa associar o toque. O toque vai vir só depois dos 50 anos de idade, a não ser que você tenha caso de câncer na família, câncer de próstata. Aí precisa. Uma preocupação que a gente tem, até 4 o valor é normal do PSA. Mas se você tiver mais do que 2,5, aumento de 2,5 no ano, precisa ter muita atenção. Por exemplo, deu 0,9, aí no ano seguinte deu 3. Você tem que preocupar para avaliar melhor essa próstata. Abaixo de 4 é normal. Glicose até 99. Glicose de jejum, média glicose nas últimas 24 horas. Deu acima de 99, você pode já estar com pré-diabetes. Um exame importante associar a glicose de jejum é aquele que chama hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada. Se der acima de 5,6, a gente já considera pré-diabetes, já é bom iniciar o tratamento. Tratamento básico inicial, já diminui açúcar, perde peso, reduz o carboidrato e tem uma vida saudável. Perfeito. Obrigado ao amigo. Olha só, uma pergunta importante da Cássia lá de Monte Carmelo. Estou falando que hoje a gente está internacional, hein, doutor? Cássia, obrigado pela pergunta. Doutor, estou aqui em Monte Carmelo, tenho 46 anos. Eu percebi um caroço no seio esquerdo. Fiz a ultrassom, o médico falou que é um cisto e que não é preocupante, mas eu estou sentindo uma dor tipo pontada no seio. Isso pode ser algo preocupante? Ela complementa, a Cássia complementa, falando que ela faz o retorno a cada 6 meses. Excelente, Cássia, excelente. Então, cisto, toda vez que a gente fala cisto em medicina, a gente está falando de algum conteúdo que tem líquido por dentro, né? Então, é bem tranquilo. Os tumores de mama, eles não contêm líquido no seu interior, eles são tumores sólidos. Se você já investigou, fez ultrassom, o médico falou que está tranquilo, está tranquilo. Não significa que você não pode ter pontada, não pode doer, não pode ficar inflamado, pode acontecer a mesma coisa. A única informação é que não é câncer. Às vezes, algumas pacientes com nódulos, com fibroadenomas na mama, às vezes a gente tem que até operar e tirar pelo desconforto. Dói muito, não é câncer, mas está incomodando. Então tira aquele carocinho para parar de doer. Então acompanha, fique tranquila, não fica preocupando. Às vezes a dor maior é pela cabeça, apesar do médico ter falado, fica com aquele medo de que pode ser câncer e fica com essa preocupação. Mas fique tranquila, volte no seu retorno. Se ele te provocar muito desconforto, existe até a opção de fazer a cirurgia e retirar aquele nódulo para que você fique tranquila de agora para frente. Doutora, a pergunta da Taíla. Me interessa essa pergunta também, viu, Taíla? É normal o bebê recém-nascido de 18 dias fazer cocô verde? Eu já estou de olho, né? Daqui a uns dias... O Baguinete já está se preparando para a sua nova maratona. Olha, isso vai depender muito, né? O recém-nascido, o neonato ali, ele pode ter alteração do hábito intestinal. O que você tem que preocupar? Preocupar se houve muita mudança no padrão. Então, se ele estava com um cocô de uma coloração, mudou muito o padrão do dia para o outro, precisa de ver. Normalmente a amamentação dele exclusiva é só leite materno, até os 3 meses é só leite materno. Então você precisa avaliar se teve essa mudança de padrão. Mas se ele está vindo assim, com essa coloração, às vezes esse é específico do aparelho digestivo de cada bebê, tá? Na dúvida, volte lá no pediatra e pergunte, né? Mas não tem nenhuma doença que vai provocar um cocô verde. A gente preocuparia mais com um cocô mais escuro, com alguma presença de algum sangue, alguma coisa, né? Mas esse esverdeado, às vezes, é comum no recém-nascido, né? Mole, com consistência gelatinosa, tá? Mas na dúvida, vá lá no pronto-socorro e procure o pediatra. O importante é ver como está o estado geral da criança. Se ela está bem, está tranquila, está dormindo bem, está confortável, isso é o mais importante. Doutor, outra pergunta aqui, né, sobre cisto na mama. Dessa vez é a Fátima que está perguntando, tem 52 anos e há 3 anos ela tem o cisto na mama. O resultado do exame deu nível 3. Devo procurar um mastologista? O médico ainda não viu o resultado do exame. Em geral, Fátima, o que a gente recomenda? Mostre para o médico que fez a solicitação do exame para ele fazer o encaminhamento adequado. Mesmo que seja pelo plano de saúde
ou seja, pelo SUS, ele vai saber para quem ele vai encaminhar, né? Isso, normalmente você fala cisto, mas às vezes não é um cisto, às vezes é um nódulo na mama, né? Nível 3 realmente vai precisar de uma avaliação, às vezes só com a biópsia por agulha, o médico vai fazer alguns outros exames, né? Tem que ver se você fez também a mamografia para saber se existem outros nódulos junto com esse nódulo. Se você já quiser procurar um especialista, não tem nada de errado, você já tem os exames, já investigou, já é bom, mas não demore muito para mostrar o resultado. Vamos agradecer, doutor Rodrigo Penha, pela participação toda quarta-feira aqui no nosso quadro Médico do Povo. Obrigado, doutor. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Vamos em frente com saúde, viu? Semana que vem ele está de volta. Olha só, R$115 mil no quarto prêmio. Sabe o que significa? Oportunidade. Com esse valor dá para você conquistar uma picape cabine dupla. É isso mesmo, uma Saveiro cabine dupla, uma picape que é carro para trabalhar e passear, hein? Então preste atenção no Triângulo da Sorte. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$10 mil em cada, e dá para você comprar uma moto Honda Pop em cada prêmio. No quarto prêmio, aí sim, R$115 mil, que dá para você comprar uma Saveiro cabine dupla ou usar o dinheiro como quiser. Nos Giros da Sorte, eu conto mais para você, são mais 20 prêmios de R$1.500 cada. E você também pode comprar a extrinha por apenas R$ 1,99, que tem uma Honda Bis, mais R$10 mil para você no primeiro prêmio e um iPhone 16 Pro Max no segundo prêmio. Olha aí. R$115 mil no quarto prêmio. Sabe o que isso significa? Oportunidade. Com esse valor, dá pra você conquistar uma picape cabine dupla. Isso mesmo, uma Saveiro cabine dupla. Uma picape que é carro pra trabalhar e passear. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$10 mil em cada. Com esse valor, você pode comprar uma moto Honda Pop em cada prêmio. No quarto prêmio, tem R$115 mil. Com esse valor, você pode comprar uma Saveiro cabine dupla. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Compre o Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Garante seu Triângulo da Sorte, hein? Você vai ver agora que um idoso de 63 anos foi agredido durante um assalto em Uberlândia. A Maria Eduarda está de volta aqui com as informações. Maria Eduarda. Isso mesmo, Bagnete. Um idoso de 63 anos ficou ferido durante um assalto ontem à noite aqui no bairro Tubalina, em Uberlândia. As câmeras de segurança registraram todo o momento em que 3 homens cercaram um carro na rua Tomé de Souza e anunciaram o assalto. As imagens mostram que uma das vítimas, estava fora do veículo e acabou sendo rendida. Já o idoso estava no banco do motorista e foi forçado a sair do carro, levou socos e coronhadas. Segundo a Polícia Militar, esta arma é uma falsa arma, uma airsoft, e esses homens fugiram aí com joias e celulares. Eles foram localizados, são 3 jovens de 19, 21 e 22 anos, foram presos e encaminhados à delegacia de plantão. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. A gente tá vendo a covardia aí, essa vagabundagem, não quer saber de trabalhar não, mas para fazer mal para os outros, levar os trem dos outros, agredir, eles são especialistas, né? É brincadeira uma situação dessa, é revoltante, né? Você vê um cidadão de bem aí sendo humilhado, agredido, tendo seus bens carregados aí por 3 vagabundos. Isso é vagabundo de marca maior. O inquérito policial que apura desvios de mais de R$270 mil na Câmara Municipal de Pratinha foi concluído. César Campos tem os detalhes. Isso daí a gente está falando de corrupção, né? Porque é dinheiro do povo que está sendo desviado. Essa é a definição, hein, César? É isso, Bagnete. Peculato, se a gente for pegar o nome técnico da polícia, que é usado na polícia, o inquérito da Polícia Civil apontou indícios de 23 crimes de peculato lá na Câmara Municipal de Pratinha. Os desvios teriam ocorrido entre março e junho de 2024 por meio de transferências bancárias indevidas. O prejuízo estimado foi de R$227 mil, segundo a Polícia Civil. O investigado é um servidor efetivo, ele tem 49 anos. O caso já foi encaminhado ao Ministério Público, que agora, Bagnete,
vai analisar, obviamente, e pode oferecer denúncia, requisitar diligências complementares ou pedir mesmo o arquivamento desse caso. Se houver a condenação, Bagnetti, a pena prevista para cada crime, lembrando são 23, varia de 2 a 12 anos de prisão, além de multa, e pode resultar também na perda do cargo público. A Polícia Civil, então, encerrando o trabalho dela, agora entra o Ministério Público dentro dessa fase aí, já passa da investigação, já faz a fase da denúncia, né, Bagnetti? Eu volto com você, a gente segue acompanhando esse caso. Obrigado, César, pelas informações. Ó, você aí quer participar, amanhã aniversário de Araguari, tem 2 pares de ingressos para você ir no camarote de Vitor e Léo, para você festejar os 137 anos de Araguari, tá certo? Showzão aí, ó, dos melhores que tem lá no Palácio dos Ferroviários, entrada gratuita, mas a Band quer levar você no espaço VIP, é isso mesmo, por nossa conta, tá bom? Aproveita aí então o Band Zap, escreve Araguari parabéns, Vitor e Léo, produção vai acompanhar, ainda dá tempo de você participar, combinado? É isso mesmo, diretor? Vamos fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, não sai daí, eu volto já. Minas Urgente, oferecimento Azulim Perfumes de Casa, limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. O primeiro já foi bom, o segundo melhor ainda. E o terceiro vai ser fenomenal. Prefeitura Presente, edição especial de aniversário, tá chegando. E vai ser aqui, no principal cartão postal da cidade, reunindo vários serviços da prefeitura. Vai ter ônibus Meu Ofício, tarifa zero, doação de mudas, muito esporte, lazer, música e muito mais. Dia 30 de agosto, das 8 às 13, aqui no Parque do Sabiá. Vem todo mundo! Prefeitura de Uberlândia, com você, por todos. Tem algo errado com esse preço aqui. Oi, você deixou... Amigo, ai, eu sabia, vocês me enganaram, hein? Cadê as câmeras? Câmeras? Que isso? No Martiminas, todo mundo economiza. Sem pegadinha. Tixan 4 quilos, R$ 29,98. Sabão brilhante 2 quilos e 400 gramas, R$ 18,98. Papel higiênico com 40, R$ 44,98. Azeite 500 ml, R$ 29,90. Filezinho sazame, R$ 15,98. Leite longa vida, R$ 4,28. Preço baixo de verdade. Vem pro Martiminas. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Vai trocar o piso? Sua solução, RC Distribuidora. Revestimento extra mais brilho, R$ 20,90. Piso extra mais brilho, R$ 21,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 49,90. RC, construindo sonhos. R$115 mil no quarto prêmio. Sabe o que isso significa? Oportunidade. Com esse valor, dá pra você conquistar uma picape cabine dupla. Isso mesmo, uma Saveiro cabine dupla. Uma picape que é carro pra trabalhar e passear. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$10 mil em cada. Com esse valor, você pode comprar uma moto Honda Pop em cada prêmio. No quarto prêmio, tem R$115 mil. Com esse valor, você pode comprar uma Saveiro cabine dupla. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Compre o treino da sorte e pague pelo Pix. Chegou a oportunidade que você sempre sonhou para o futuro do seu filho. Inscrições abertas para o exame de bolsas mais positivo. Localização privilegiada, tradição, inovação, professores apaixonados e altamente capacitados. Material didático de excelência e um programa socioemocional que prepara seu filho para a vida. As vagas são limitadas. O futuro começa agora. Exame de bolsas mais positivo. Abra as portas para o sucesso. A cada 2 dias, uma mulher é assassinada em Minas, vítima da violência doméstica. Para continuar falando desse tema importante, a Band vai exibir uma série especial para mostrar o que tem sido feito em prol dessas mulheres. Dias 28 e 29 de agosto, no jornal Band Cidade, 2ª edição. Oferecimento: Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Minas de volta para te mostrar que foi identificado o motorista suspeito de atropelar uma cadela no bairro Mangabeiras, em Araxá. Câmeras de segurança mostram o momento em que um carro atropela a cadela e segue caminho sem prestar socorro. A delegacia conseguiu identificar o condutor. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é um homem de 77 anos. Ele vai ser intimado para prestar depoimento. O crime pode se enquadrar como maus tratos, com base na Lei de Crimes Ambientais. A cadela não teve ferimentos graves, mas precisou ser socorrida, medicada, ali então por moradores da região. Está aí então o flagrante do trânsito. E um estudante foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto em Uberlândia. Ele, de 33 anos, foi atacado enquanto passeava com um cachorro no bairro Segismundo Pereira. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava armado com um canivete e tentou roubar o celular. Durante a ação, houve uma luta e o criminoso acabou golpeando aí o dono do cachorro. Depois de pegar o aparelho, ele fugiu, mas foi perseguido por uma testemunha e acabou abandonando o celular. O estudante precisou receber atendimento médico e o canivete utilizado na agressão foi apreendido. A polícia continua à procura desse criminoso. Minas Urgente está caminhando para o finalzinho, mas acabo de receber aqui da nossa produção. Olha só, cadê aqui então? Chegando. Muito bem, os ganhadores do par de ingresso Área VIP do show Vitor e Léo, amanhã, aniversário de 137 anos de Araguari, lá no Palácio dos Ferroviários. Aparecida, final do telefone 6372, e o Marquinhos, final do telefone 3028. A produção vai entrar em contato com vocês para vocês retirarem o ingresso aqui e curtir o super show de Vitor e Léo em Araguari, 137 anos, área VIP para vocês, tá bom? Nossa Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. Tá chegando Vanessa Pires e o Band de Mulher, claro que você não vai perder. O nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã é quinta-feira, então você já sabe. Amanhã é dia de Prato do Minas e você não vai perder. Um forte abraço a todos. Tchau. Uberlândia, lugar que acolhe. Uma história